Olá, eu sou o Felipe e neste vídeo eu vou te falar o que você precisa dominar para conseguir a sua primeira oportunidade como cientista de dados júnior. Olha só, eu fiz uma pesquisa aqui pelas vagas de emprego em aberto para saber exatamente o que o mercado de trabalho está pedindo, quais são os requisitos das vagas tanto na questão de hard e soft skills. A ideia é mapear o que você, como uma pessoa que está procurando uma oportunidade para trabalhar como cientista de dados júnior, deve saber. Eu vou passar também por todas as habilidades mais requisitadas dos candidatos e você já vai sair daqui com uma lista do que estudar para se desenvolver em cada uma delas. Por fim, eu vou te mostrar como você também pode fazer para encontrar essas oportunidades. Então você já pode deixar o seu like, clicar para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ser avisado de novos conteúdos, porque o vídeo de hoje está muito massa. Vamos lá, a gente sabe que os requisitos das vagas de emprego são muitas vezes discrepantes e absurdos. Isso é um fato. Esse é o preço que nós estamos pagando por estarmos inseridos, vamos dizer assim, em um mercado muito novo, imaturo, e isso é natural e acontece em qualquer segmento. Essa questão das vagas de emprego requisitarem competências absurdas, isso só não acontece na área de ciência de dados não, tá? Isso é uma reclamação muito antiga e todas as profissões da área de TI em geral passam por isso. A questão que temos que ter em mente é que, infelizmente, isso não vai mudar no curto prazo e por isso a gente tem que nos adaptar. Isso significa que você não deve ter medo de se candidatar às vagas, participar do processo seletivo e dar o seu melhor. Até porque é praticamente impossível encontrar um profissional que domine todos os requisitos pedidos. Beleza, agora vamos lá. O objetivo aqui é se limitar às vagas de contratação para cientistas de dados júnior. E o que eu fiz foi analisar algumas vagas, identificar um padrão e habilidades essenciais que você que está aspirando à posição dessa deve seguir para estar mais preparado. Isso vai te ajudar a se organizar melhor nos seus estudos e também te manter focado para conseguir resultados mais rápidos. Bom, eu separei os requisitos das vagas em soft e hard skills. Pensando em soft skills, ficou bem claro quais são as habilidades indispensáveis. Todas as vagas querem uma pessoa aberta a desafios. Isso é praticamente óbvio, né? Mas não é bem assim. Tem muitas pessoas que têm essa dificuldade, elas se sentem impressionadas, não se adaptam bem às mudanças e por isso podem não se encaixar na dinâmica de trabalho para essa função. Ser aberto a desafios é estar pronto para se dedicar a novos problemas que exigem conhecimentos em novas tecnologias, diferentes abordagens e tudo isso te tira da zona de conforto. Significa que você deve ter uma predisposição para estar em constante aprendizado, conseguir se dedicar para melhorar suas habilidades técnicas e pessoais também. Um outro ponto bem especificado é a capacidade para trabalhar em equipe, ser proativo e conseguir propor novas análises, experimentos, estudos, sugerir a construção de novas ferramentas e processos de trabalho. Isso tudo exige de você uma postura diferenciada. Você deve estar pensando sempre à frente para trazer resultados para a empresa. Então é interessante você não ficar ali só esperando as demandas para executar e sim procurar olhar mais adiante para identificar outras possibilidades de resolver um mesmo problema e sugerir isso à equipe. Para finalizar o bloco aqui das habilidades do tipo soft skills, o que ficou muito claro também é que é preciso saber atuar junto à equipe de negócios, se comunicar e expressar-se bem, para conseguir explicar conceitos complexos com uma certa facilidade. Essa habilidade, na minha opinião, é a mais importante, porque não adianta você ter todas as credenciais técnicas se não conseguir comunicar com clareza e conhecer o cliente, né? Então, durante a etapa de concepção do projeto, é muito comum um profissional da área técnica acompanhar e participar de reuniões com o cliente para avaliar a demanda, tirar eventuais dúvidas e questionamentos, estimar o desenvolvimento das funcionalidades e outras funções que são inerentes de quem conhece de perto as tecnologias. Então é muito importante que você consiga expressar de forma clara, segura e objetiva para não demonstrar qualquer amadorismo e confusão e com isso acabar desapontando o cliente, né? Então este é um ponto importante que você deve ficar ligado. Essas são as principais, não todas, habilidades soft skills que levantei das vagas para o cargo de cientista de dados júnior. Agora vamos falar das habilidades do tipo hard skills. De acordo com as buscas que eu fiz, o que pude notar e o que eu já sabia, na verdade, é que cada vaga tem uma particularidade. E isso é normal, já que toda empresa tem ali a sua stack de tecnologias e, claro, tem uma maior adoção das tecnologias de um determinado fornecedor do que outro. Então, o foco aqui não é fazer uma lista enorme de tecnologias, frameworks, bibliotecas e metodologias que você precisa correr atrás, não. E sim pontuar as essenciais para você conseguir a sua colocação como um profissional cientista de dados júnior. Então, vamos lá.
Uma máxima, e que para alguns é óbvio, mas para outros nem tanto, é a necessidade de dominar a linguagem de programação Python ou R. Então, de cara, já temos aqui uma necessidade básica, fundamental, que é aprender a codificar utilizando uma dessas linguagens com foco em ciência de dados. No caso do Python, você pode aprender as operações fundamentais e aprofundar nas bibliotecas para análise, processamento e estrutura de dados, como o Pandas, o Desk, o NumPy. Isso já é uma ótima forma de ter o primeiro contato com as ferramentas para trabalhar com dados. Tanto o Python quanto o R são as linguagens mais difundidas para trabalhar com Data Science. E se você ainda não domina alguma delas, você já pode começar. Sem esse conhecimento, fica difícil, para não dizer impossível, conseguir uma colocação. A próxima habilidade essencial é saber tratar os dados, passando pelas etapas de carga, transformação, limpeza, análise exploratória, visualização, pré-processamento e modelagem. Essa é uma etapa mais interessante e aqui as empresas querem saber do candidato se ele é capaz de pegar um conjunto de dados e extrair qualquer valor. Então você deve ter os conhecimentos necessários para carregar um conjunto de dados, sejam eles no formato CSV, planilha do Excel ou consultar os dados a partir de um banco de dados com a linguagem SQL. É preciso saber também limpar os dados. E aqui, na parte de limpeza, eu me refiro em identificar outliers, registros faltantes, registros duplicados, saber fazer uma boa análise exploratória e detectar padrões, conseguir seguir uma lógica que faça sentido, que conte uma história e de preferência visual através de gráficos, e depois dominar algumas técnicas de pré-processamento e criar modelos de machine learning. Nessa etapa, é interessante que você procure dominar a criação de modelos para as 3 principais tarefas de Machine Learning, que são classificação, regressão e agrupamento de dados. E aqui, não significa que você precisa dominar todos os algoritmos e técnicas para cada tarefa, até porque seria bem complicado, porque são muitos, né? E, claro, não é preciso saber todos, tá? Comece pelos mais comuns e utilizados. Pensando na tarefa de classificação, você pode procurar aprender como funcionam os algoritmos KNN, SVM, regressão logística, algoritmos baseados em árvores e também as suas métricas. Já para a tarefa de regressão, você pode aproveitar o conhecimento dos algoritmos anteriores e aprender as suas variações para resolver problemas de regressão. Por fim, pensando nas tarefas de agrupamento de dados, você pode aprender como funcionam os algoritmos K-means e DBSCAN. Inclusive, eu gravei um vídeo muito interessante com um passo a passo para um projeto de Machine Learning utilizando o K-means. Vale a pena dar uma olhada. Para cada uma dessas tarefas que eu disse, seja de classificação, regressão ou agrupamento de dados, você deve ir até o fim e saber avaliar os modelos a partir das métricas adequadas. Por fim, para fechar as hard skills mais cobradas, procure saber como fazer deploy de modelos em produção. Para isso é interessante estudar como implementar uma API simples utilizando Python e seus frameworks como Flask e Django. Ou como persistir os resultados também os resultados do modelo em sistemas de gerenciamento de banco de dados e criar um dashboard dinâmico e interativo. Neste caso, eu recomendo que você aprenda um pouco, tenha pelo menos uma noção e saiba trabalhar com o Power BI ou o Google Data Studio. Olha só, você deve ter percebido que eu citei aqui praticamente todas as etapas de um projeto de Data Science do início ao fim, e é isso mesmo. Na maioria das vagas que eu observei para profissionais, cientistas de dados júnior, o candidato deve ser capaz de implementar um projeto do início ao fim. Agora fique atento também para não se perder estudando sobre outros temas e tecnologias que não são normalmente cobrados para o cargo e acabar se perdendo. Por exemplo, eu não observei nas vagas que eu peguei pedindo domínio em áreas da inteligência artificial, como visão computacional, deep learning, reconhecimento facial ou reconhecimento de voz. Todas essas áreas são muito interessantes, mas não estão na listagem de prioridades para os cargos de cientista de dados júnior. Então, se o seu objetivo é conseguir uma colocação na área, é mais prudente você priorizar o que realmente importa para atingir o seu resultado mais rápido, até porque isso é muita coisa. Bom, agora que passamos pelas principais skills cobradas pelas empresas, vamos para a tela do computador que eu vou te mostrar como conseguir essas vagas e a gente dá uma olhada mais de perto. Então, continuando aqui, a gente tem algumas vagas e um site interessante que eu achei algumas vagas para o profissional cientista de dados é esse site aqui, o vagas.com.br, tá? Eu achei uma vaga aqui para analista de ciência de dados júnior, né? É para trabalhar no banco BMG, né? Júnior ou trainee, na verdade tem 2 vagas, né? Faixa salarial a combinar, local de trabalho é São Paulo. E aqui tem a descrição, né? Um cientista de dados gostaria de atuar na área de construção, aplicação de monitoramento de modelos baseado em algoritmos de machine learning. Chegou a sua hora. Então, na posição, o que eles pedem, né?
que a pessoa tem capacidade de extrair, estruturar e fazer mineração de dados, construir, treinar e otimizar modelos utilizando técnicas de aprendizado de máquina, então tudo que a gente falou anteriormente, né? Fazer gestão, acompanhamento e recalibragem dos modelos, então que é para trabalhar na área de saber atuar como na área de quando o modelo estiver em produção, o seu projeto estiver em produção, gerar insights, né? Estudos analíticos diversos, apresentar resultados de projetos de forma compreensível, sem perda, né, de rigor científico, tá? Então aqui vai com o que a gente falou anteriormente, de saber se comunicar, saber se expressar bem para apresentar os resultados, né? E aqui pede um pouco de habilidade e vivências computacional com os bancos de dados, né? Um banco de dados SQL, banco de dados Oracle, então é o que a gente falou também de linguagem SQL, saber consultar as bases, né? Visando extração, limpeza, tratamento e organização dos dados, tá? Conhecimento nas principais linguagens de programação para análises estatísticas, como Python, R e SAS. Então foi o que a gente falou, né? Você tem que ter pelo menos o domínio das linguagens Python ou R, tá? E o SAS aqui também como um software, né? Que também tem a linguagem proprietária do SAS, tá? Mas é interessante, beleza. Essa é uma vaga do vagas.com.br. Essa filtragem que eu fiz aqui é para analista de ciência de dados júnior, então pesquisei por cientista de dados júnior, tá? Se você fizer outra busca, é bem capaz que você vai encontrar outras vagas. Aqui a gente já pode ver aqui, ó, Data Analytics Júnior, né? Analista de TI Júnior, Engenheiro de Dados Júnior, enfim, outras vagas aqui também no portal, muito interessante. Outra vaga interessante que eu achei aqui é essa vaga também no site Forte Brasil, tá? Eu achei ela pelo LinkedIn, que eu já vou mostrar, e ela pede um cientista de dados júnior, né, para atuação 100% home office. Então, o que ela pede aqui de atividades, né? Extração, tratamento e análise de dados, tudo que a gente falou anteriormente. Acompanhamento de modelos em produção. Desenvolvimento e acompanhamento de BI de performance de modelos. Então é analisar como é que está a performance do modelo, que também entra na categoria, né, modelos em produção, projetos em produção. Desenvolvimento utilizando modelos, técnicas estatísticas de machine learning. Utilizando modelos e técnicas estatísticas, né, ou de machine learning. Então, mais o que a gente falou também. Dominar os principais modelos. Acompanhamento de rotina, identificação e recomendação de implementação de melhorias. Então a ideia é de você ser proativo, de você sugerir novas análises, novas ferramentas, novos processos, tá? E os requisitos: nível superior, conhecimento na linguagem Python ou R, né, como que eu já disse, conhecimento no sistema, no software Power BI e conhecimento em SQL, tá? Então essa vaga aqui, ela está bem adequada com o que a gente falou, ela está bem aderente, né, do que a gente mapeou aqui, muito legal. Beleza. E agora aqui também um outro local que você pode encontrar essas vagas é no próprio LinkedIn. Eu fiz uma busca, né, Data Science Júnior, tá? Eu achei poucas vagas especificando a função, né, especificando o nível júnior, são poucas, tá? Inclusive foi essa aqui, né, da própria Fortnite que a gente já passou aqui anteriormente. Ela já está aqui especificando o cientista de dados júnior 100% remoto, né? Mas aqui a gente consegue ver diversas outras, ó, cientista de dados, às vezes é para um cientista de dados pleno ou sênior, mas não está especificado, então pode ser júnior também. Então você tem que entrar e ver os requisitos e, como eu disse, não tem medo de se candidatar, tá? Não ficar acanhado nem nada disso. Então tem muita oportunidade, ó, várias empresas legais, só não especifica o nível, né, da pessoa. Várias, muita coisa aqui interessante, né? Muitas vagas legal, que é o caso, dá uma olhada. Por fim, eu achei outra vaga também para cientista de dados júnior nesse portal aqui, na Cato, tá? cato.com.br. Eu achei que também essa vaga ela é bem ampla, né? Atuar na criação e desenvolvimento de soluções robustas, integradas, enfim, já entra naquela categoria de vagas meia abrangente demais, mas a gente consegue ver algumas coisas, né? A gente consegue ver a ideia aqui de métricas e KPIs, a gente consegue ver algoritmos de machine learning, otimização e inteligência de negócio, né? No caso aqui é um pouco de BI, então uma noção de negócios, habilidades computacionais em projetos de bancos de dados, linguagens computacionais como SQL, Python e R, então que a gente falou também, né? Utilizando os produtos Microsoft. E os ensinos superior aqui como requisito, né? A pessoa está graduando ou já tem a graduação. Outra vaga legal também é nesse site manager.com.br. O Manager aqui, ó, tem vagas interessantes. Também, mais uma vez, ele não especifica se é para um cientista de dados júnior, sênior, pleno, não especifica, mas se buscar por cientista de dados, você acha muitas vagas, tá? Tem a localização, tem a descrição de cada vaga, você pode clicar aqui, ó, e ver mais detalhes, né? Tem o local,
combinado de salário. E aqui a gente pode ver também, ó, experiência, ensino superior completo, Machine Learning, Deep Learning, esse aqui é mais amplo, né? Machine Learning, Deep Learning, modelo não supervisional. Como eu disse, né? Não especificou que também não é para júnior, então a gente não sabe qual que, né, que eles querem aqui do profissional, qual o nível de profissional que eles querem, tá? Mas muito bacana, principalmente essa oportunidade aqui da Forte Brasil, tá bem especificado. Essa vaga aqui também no vagas.com.br para trabalhar no BMG também tá legal, tá? E algumas outras aí. Então esse vídeo foi para te mostrar quais são os requisitos fundamentais, básicos, essenciais para você trabalhar na posição de cientista de dados júnior. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui pra gente, se inscreve no canal e também deixa seu comentário falando o que você achou, o que você gostou ou não, qual a sua impressão sobre o mercado de ciência de dados no Brasil e também sugestões de novos conteúdos. Eu fico por aqui e te vejo no próximo vídeo. Até mais!